nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Querido seminarista Leonardo, animador, incentivador, pregador deste, como que retiro espiritual que tem sido o Cerco de Jericó, com suas belas reflexões que muito ajudam o nosso povo a rezar e a se apresentar diante de Deus em súplica, em oração e em adoração. O Cerco de Jericó é um momento oportuno de a igreja olhar para a antiga aliança, o Antigo Testamento, e com o livro de Josué aprender que as muralhas caem, vão cair, ao menos se ainda não caíram, cairão diante do nome do Deus Altíssimo, diante do poder do nosso Deus, as muralhas cairão. Por isso, vem com Josué lutar em Jericó, se não a cidade de Jericó, mas esse templo santo que nos acolhe para travar uma batalha de fé contra o pecado, contra as maldades, contra as indiferenças, contra tudo que é muralha que nos impede de irmos até o Senhor, que nos impede de chegarmos à graça. A muralha mais forte, mais edificante, que nos impede de chegar até Deus, será sempre o pecado. Porque o pecado humilha, o pecado escraviza, o pecado domina, o pecado tira a graça, tira a paz, tira a alegria de viver, tira o brilho do coração do pecador. Mas a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, como nós clamamos no texto da Divina Misericórdia, pois hoje é sexta-feira e todas as sextas nós devotamos a Divina Misericórdia, ressurge das cinzas o pecador, restaura a sua consciência, restitui-lhe a paz, dá-lhe novamente a graça do amor e a pertença a Deus, que renova todas as coisas. Por isso nós devemos ter como que um assustador, estupenda admiração em dizer diante do Santíssimo, diante do altar e principalmente em cada Santa Missa: meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir: meu Senhor e meu Deus. Profissão de fé do apóstolo São Tomé, profissão de fé de cada um e de todos nós que na Santa Missa reconhecemos a presença restauradora, santificadora e salvífica do nosso Deus em Jesus Cristo, que está vivo na Eucaristia, tal qual está no céu. Em seu mistério profundo de amor, em corpo, alma, sangue e divindade, está presente nosso Senhor. E esses dias de graça de Cerco de Jericó, preparando-nos para a grande festa de São Cristóvão, nós estamos como que nos preparando espiritualmente e encontrando graça, paz, amor e felicidade. Por isso eu creio, acredito muito que durante esses dias as nossas famílias têm sido abençoadas, as nossas vidas têm sido abençoadas, nossos trabalhos, nossos sonhos, nossos projetos, nossas inquietações também têm sido abençoadas. Cerco de Jericó é momento de bênção para o povo que crê, que clama e que busca o Senhor. Na liturgia da Palavra de Deus, dessa sexta-feira da 15ª semana do tempo comum, a primeira leitura nos contou um relato do livro do Êxodo, em que fala da primeira aliança, do primeiro sacrifício do Antigo Testamento, que foi uma pré-figurativa da Santa Missa, que foi um prenúncio da redenção, da salvação, do Calvário. Era um sinal sagrado: imolareis o cordeiro ao cair da tarde, e ao ver o sangue passarei adiante.
era um sinal sagrado da Páscoa, do sangue expiatório, simbólico. Era um sangue de cordeiro oferecido num sacrifício pelos sacerdotes para penitenciar e para pedir a Deus misericórdia de suas culpas e de seus pecados. Mas como é sabido, todos os inúmeros sacrifícios da antiga aliança tornaram-se como que naturalmente agradáveis a Deus, porque era da lei, porque estava contido na palavra, era a ordem de Deus. Que estes sacrifícios, no plural, e eram muitos, tornavam-se como que insuficientes, incapazes de redimir e de apagar os pecados da humanidade. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, não podia ser apagado pelo sangue de um cordeiro. Embora fosse um sinal penitente, embora fosse um sinal de contrição, embora fosse uma perfeita oferenda agradável a Deus, mas era insuficiente, porque era ação humana e porque também tinha uma lei para que o povo lembrasse de que o pecado lhe distanciava de Deus, e aquele sacrifício expiatório não tinha um poder, digamos assim, de sarar as feridas da alma. Era um ritual, era um lembrete ritualístico que tornava a comunidade judaica da antiga aliança, em sua Páscoa, em seus sacrifícios, com a consciência tranquila diante de Deus, por expiar os pecados, entre aspas. Aí Deus, vendo a insuficiência destes sacrifícios, envia o seu Filho, Jesus, que torna-se Cordeiro único imolado. Deus mesmo não mais oferece holocaustos no plural. Deus mesmo não mais vai se satisfazer dos inúmeros sacrifícios oferecidos da antiga aliança, e entrega o seu próprio Filho para se imolar por nós e para dar-nos a salvação, a redenção e os pecados perdoados. Este sim tem um poder, não só tem um poder como fez a redenção acontecer, tornando-se Cordeiro imolado. E este altar é a atualização deste crucificado. E este altar, a Santa Missa, é o momento de nós atualizarmos e participarmos da redenção de Jesus. Por isso, a Santa Missa é sacra, é o momento mais solene. O momento mais santo de toda a nossa fé católica. A missa não pode ser confundida com outra coisa. A missa não pode ser instrumentalizada. A missa, todas elas é uma única oferenda e oblação voltada à Eucaristia da Santa Missa. É uma preferência. Missa não se dança para lá e para cá. Por isso na missa não se bate palmas. Por isso na missa não se canta isso ou aquilo. Por isso na missa não se canta hinos que não são de igreja. Por isso na missa não se pode dar grito. Por isso na missa não se... A missa é um sacramento soleníssimo, finíssimo, que se nós soubéssemos a grandeza de um sacrifício da missa, morreríamos de tanta admiração e de tanto amor. Porque a missa... Imagine você que tem seu filho que ama tanto. Quem é pai e é mãe, levante a mão agora. Pai e mãe, que Deus defenda vocês de passar a dor de perder um filho. Uma vez, um palestrante médico estava falando numa comunidade sobre as dores.
Aí dizia que tinha duas dores grandes, insuportáveis. Uma era a do coração, essa era mais forte, quando tem um ataque cardíaco, diz que a dor é tão forte que o coração estoura. É muita dor. E a outra, insuportável, mas que as mulheres fortes suportam com amor, é a dor do parto. E o médico explicava, é uma mulher simples, não, seu doutor, o senhor está enganado. A maior dor que a humanidade não suporta não é a dor do parto nem do ataque cardíaco. A maior dor incomparável é quando uma mãe perde um filho. E ela começou a chorar porque ela tinha perdido seu filho. Então ela fez essa comparação. Imagine você, estou fazendo essa ênfase para comparar. Imagine você, uma mãe que perde um filho, que está ali morrendo, perdendo a sua vida, ela ficaria, oba, 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 mãos para o alto, porque meu filho está morrendo. Viva, viva, dança forró, pula frevo, meu filho está morrendo. Vamos aplaudir o meu filho que morreu. Alguma mãe faria isso? Pois na missa, quando a gente inventa essas coisas de pular, de dançar, de frevar, de forrosar e de mais coisas, é como se a gente estivesse dizendo isso para Deus, que está entregando o seu filho por amor de nós para morrer. Aquele momento da consagração é soleníssimo, é finíssimo. Agora, a igreja respeita, a igreja entende que tem outros momentos de evangelização. Vou dar um exemplo. Você reúne os jovens para um momento de louvor e santidade, como tem aqui Santa Cruz de Santidade. Então, antes da missa, pule, dance, festeja, porque você não está diante do Cordeiro imolado. Você está diante de Jesus vivo, ressuscitado, que está ali pela fé. Aí você pode dançar, pode botar o frevo, pode botar o forró, pode botar o que quiser para louvar e agradar a Deus. Davi também fez isso, né? Os símbolos e tambores louvou ao Senhor, mas não no sacrifício. Repito, ninguém exalta e ninguém aplaude quem está morrendo na cruz. Diante da cruz, quando Jesus está sendo imolado, devemos dizer, meu Senhor e meu Deus, obrigado porque morres pelos meus pecados, para perdoar as minhas culpas, para me redimir, para me salvar. Perdão, Senhor, misericórdia. Obrigado, meu Deus, por tanto amor de ter dado esta vida para nos salvar. Então, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos o relato da antiga aliança, de como aconteciam os sacrifícios, de como eles imolavam os cordeiros para simbolizar o perdão dos pecados. Do Novo Testamento, Jesus não simboliza, mas ele realiza uma verdadeira redenção. Aí eu queria pedir muito, como pastor de vocês, como pároco, que compreendesse isso e colocasse em prática. Coloque em prática com amor. Coloque em prática com amor. Se alguém propuser você dançar na missa, não dance não. Diga, não, porque eu estou diante do Cordeiro. Depois a gente vai ali quando terminar a missa e a gente dança 1h30 na praça da igreja, mas dentro da missa não. Se alguém propor a você estar pulando, bunda de canaça, seria mais das quantas, aquelas coisas todas, diga, não, na missa eu não faço isso, porque eu estou diante do Cordeiro. Quem é que ensina isso? É o Padre Luiz Antônio que está impondo e não quer? Não! O Padre Luiz Antônio não tem essa autoridade, é a igreja. Porque a missa não é do Padre Luiz Antônio, a missa é de toda a igreja. A missa é de toda a igreja. E quando nós não compreendemos isso, por inocência, sei que é sem maldade, sei que é sem intenção de pecar, sei que é sem intenção de ofender a Deus, mas quando se faz isso, sem compreensão, por ignorância, não tem culpa, mas sabendo, passa a ter culpa. Você não sabia, mas agora você sabe. A igreja ensinou, a igreja exortou, o missal romano mostra as rubricas de como deve ser celebrado uma santa missa. Não é por querer. Claro que tem coisas que agradam mais do que a solenidade. Mas o céu é mais do que a minha vontade. A salvação é muito mais do que a minha vontade. Não é seja feita a nossa vontade como a gente gostaria, mas é a vontade dele, como ele espera que cada um de nós viva a nossa fé. Então faço aqui este pedido diante da palavra que nos foi proclamado do sacrifício da antiga aliança. O salmo, cantado tão belíssimamente pela nossa irmã salmista, que é o 115, disse, elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Invocar o nome santo do Senhor no cálice da Santa Missa, da Eucaristia. É uma grande oferenda a Deus, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele me fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação,
invocando o nome santo do Senhor. Então toda missa nós vimos para invocar o nome do Senhor, para invocar. E o evangelho de hoje, Jesus é Senhor do sábado, do dia, da noite, da hora, do culto, do templo, da lei, da graça. Ele está acima de tudo porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E havia um costume na antiga aliança, ouvimos a primeira leitura da antiga aliança, que eram as tradições que existiam dos sacrifícios antigos, e ouvimos agora um relato de que Jesus estava com os seus discípulos no meio de uma plantação, num dia de sábado, e era proibido fazer qualquer coisa no dia de sábado. Eles guardavam o sábado. Por quê? Porque até Jesus se guardava o sábado. Jesus guardou o sábado, Nossa Senhora guardou o sábado, São José guardava o sábado, os judeus guardavam o sábado até a antiga aliança, porque era a lembrança da criação, era a Páscoa da antiga aliança, e também de guardar o dia que Deus descansou. Era o dia santo, sagrado, consagrado a Deus. Quando Jesus vem, morre e ressuscita, aí não mais o sábado, passa a ser o domingo, porque Deus recriou a humanidade em Jesus Cristo. Ele renovou, Ele restaurou. Por isso, guardar o sábado seria como que ficar no Antigo Testamento e não ir para o Novo. É contrariar Jesus, né? Que disse: eu também sou Senhor do sábado. E aí ele explica tudo isso, porque é que não se guarda o sábado, e nós compreendemos pela doutrina católica que guardamos o domingo por causa do dia da ressurreição do Senhor, da Páscoa do Senhor. E cada dia, a Páscoa semanal como que prefigura aquela Páscoa dominical. E por fim, Jesus mostra que eles foram questionados porque os seus discípulos comiam no dia de sábado. Ele explica, dá toda a explicação, faz a comparação, lembra de Davi, lembra dos sacerdotes, lembra dos pães consagrados que eles comeram, etc, etc. E depois diz assim: se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. Às vezes se fala tanto em Deus, mas se condena os inocentes. Às vezes se fala tanto em Deus, mas com facilidade julga o irmão. Às vezes se fala tanto em Deus, mas com facilidade não tem caridade do seu próximo. Aí eu olhei para a cara, não gostei não, já condeno logo, já desprezo e já fujo, já dou as costas. Faça isso não. Isso não é cristão. Toda pessoa merece o digno respeito, principalmente os inocentes. Então, de que adianta oferecer os sacrifícios a Deus e não ter um coração honesto, sincero, e ao mesmo tempo condenar o próximo, como pregava ontem o Padre Sandro? E eu traria para o presente dizendo: por que vai adiantar o cerco de Jericó, as muitas orações, se o nosso coração estiver fechado para Deus, estiver com mágoa, com intriga, com inveja, com competitividade, com intriga, com discussões fúteis, inúteis, que não levam a nada? Cuidado, para que o nosso louvor, para que o cerco de Jericó tenha um sentido profundo, é preciso que a gente se coloque diante de Deus e diga assim: Senhor, me ajuda a ser melhor. Senhor, eu não consigo tirar do meu coração aquela muralha que me impede de amar, que me impede de perdoar, que me impede de fazer o bem, que me impede de fazer a tua vontade. Derruba, Senhor, estas muralhas no cerco de Jericó. Cuidado, para que o cerco não se torne apenas um ritualismo ou um momento, digamos assim, só de estar com o corpo e a alma e o pensamento longe de Deus. É uma advertência que eu faço. Mas quem fizer o contrário, quem se deixar lançar nesses dias de oração, de cura e de libertação, vai encontrar muita graça, vai dar muito sentido à sua fé e à sua oração. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque o cerco de Jericó nos mostra que devemos ser misericordiosos. Quero a misericórdia e não os sacrifícios. Nosso Senhor deixou bem claro: aquilo que você se sacrifica, aquilo que você está se sacrificando, que está tirando sua paz, que está tirando sua liberdade, Deus não quer isso. Seja uma pessoa livre, mas livre no Senhor, não na liberdade como pensa o mundo, né? O mundo tem uma compreensão equivocadíssima
de liberdade, principalmente certas ideologias que eu não posso nem citar aqui, por estar falando no meio público e pela internet, mas você sabe mais ou menos do que eu me refiro. Tem muitas ideologias que equivocadamente confundem liberdade com outra coisa. A liberdade é somente a cristã, é aquela que me torna livre diante de Deus e diante do irmão, no sentido de fazer sempre o bem. Porque eu sou livre, eu amo, porque eu sou livre, eu perdoo, porque eu sou livre, eu me entrego a Deus, porque eu sou livre, eu sou capaz de renunciar a mim mesmo, porque eu sou livre, eu sou capaz de dizer: Senhor, faz em mim uma obra nova, renova-me, restaura-me, porque Tu és o meu Senhor e o meu Deus. É isso que nós devemos realizar neste cerco de Jericó.